Item 27 da pauta, senhores. Uma revisão criminal. Processo número 4.003.821, dígito 24.2021.11.04, uma revisão criminal, requerente Manuel Adail Amaral Pinheiro, requerido Ministério Público do Estado do Amazonas, relator excelentíssimo senhor desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, revisor excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões. Bom dia, doutor Fabrício. O senhor nos ouve? Bom dia, doutor Fabrício. Não estamos vendo. Bom dia. Sebastião, por favor, veja com o doutor Fabrício o que está acontecendo, por favor. Estou tentando entrar em contato com ele, desembargador. Pois não. Tentando aqui também, não estou conseguindo. Bom dia. Bom dia, doutor Fabrício. Seja bem-vindo. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, desembargador, dispenso. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos no prazo regimental para fazer a sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimo representante ministerial, demais membros desta colenda Corte de Justiça. Sou Fabrício Melo Parente, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, sob o número 5772. Antes de iniciarmos a nossa peroração, eu gostaria de fazer alguns breves comentários. O pedido que ora será apreciado aborda o tema de forma técnica, sem buscar fazer ataques a pessoas, a instituições ou fazer juízo de valor além do razoável ou fora dos limites legais. É de bom senso ressaltar que o jurisdicionado e seu patrono respeitam o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, bem como todos os membros que o compõem, e confia que cada desembargador se debruçará apenas e tão somente acerca dos fatos e direitos trazidos à discussão, tratando com menor ou nenhuma importância o nome do autor da ação. Aliás, há uma mística ou uma dramatização muito além dos limites fáticos tratados na ação penal principal, a qual nunca foi abordada de forma correta ou dentro do limite da verdade real pela imprensa local e nacional. A atitude esta que contribuiu para que o requerente permaneça marcado na carne por ato que jamais cometeu, que mesmo assim foi condenado e executou pena. Aproveitando o ensejo, para restabelecer a verdade, Adail Pinheiro foi indultado sobre a pena outrora imposta por esta Corte de Justiça, tendo em vista haver preenchido os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no decreto presidencial. Com isso, Adail Pinheiro, ao contrário do dito por alguns jornalistas, digamos, mal informados, não está no regime aberto ou no livramento condicional, mas sim em liberdade plena e sem qualquer sanção estatal para executar. Tudo que for o contrário do dito agora, trata-se de fake news ou pseudo-informações prestadas por pessoas que não têm o compromisso de bem informar a sociedade. Passando ao que verdadeiramente importa,
Trata-se de revisão criminal apresentada por Manuel Adail Amaral Pinheiro, que foi condenado a uma reprimenda inicial de 11 anos e 10 meses de reclusão, a qual foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando então foi minorada para 10 anos e 2 meses. Os crimes imputados ao requerente são os dispostos nos artigos 227, 228 e 229 do Código Penal Brasileiro e no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 227 diz que é crime induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. No processo em questão, o autor era acusado de ser o beneficiário. Como poderia ele ser condenado por induzir alguém a satisfazer terceiros? Mesmo assim, foi condenado. O artigo 228 diz que é crime induzir ou trair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Da mesma forma que o outro artigo, nos autos não há uma pessoa que tenha sido ouvida na condição de vítima, a qual teria declarado ter se tornado prostituta por conta de Adail Pinheiro. Mesmo assim, houve sua condenação por este artigo. O artigo 229 do Código Penal diz que é crime manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta de proprietário ou gerente. Até hoje, Excelência, ninguém identificou o tal local utilizado pelo requerente para que explorasse sexualmente alguém. Primeiro, porque nunca houve esse endereço. Segundo, ninguém chegou diante do Poder Judiciário para alegar e provar ter sido abusado por Adail Pinheiro. Mesmo assim, ele foi condenado. Quanto ao ilícito descrito no artigo 244-A do ECA, que define como crime submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, a prostituição e exploração sexual, como já dito, não há nos autos, nem fora deles, nenhuma pessoa adolescente, e muito menos criança, que sequer tenha dito que teria se prostituído ou sido explorada sexualmente pelo requerente. Ainda, o núcleo verbal do tipo incriminador, submeter, indica que para haver crime, além da relação sexual, deveria existir uma relação de dominação a tal ponto que a ofendida ficasse impedida de se livrar dos malfeitos. Contudo, como já dito e redito, não existiu vítima nos autos, e mesmo assim o requerente foi condenado. O desembargador responsável pela condução do processo penal, hoje aposentado Rafael de Araújo Romano, funcionou como relator do feito, tendo em vista que o requerente ascendeu ao cargo de prefeito de Coari no ano de 2013, e por força constitucional e pelo entendimento que vigorava à época, o então prefeito deveria ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Assim, o processo que teve início no ano de 2009 na comarca de Coari foi enviado ao Tribunal de Justiça em fevereiro de 2014. E, nessa data, em fevereiro de 2014, o então desembargador relator decretou a prisão preventiva de Adail Pinheiro, mesmo não havendo contemporaneidade dos fatos e nem ter ele preenchido quaisquer das condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Além deste ato, o ex-desembargador foi responsável por praticamente toda a instrução processual, quais sejam a oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, a oitiva da única pessoa que foi vista na condição de vítima, quem vale destacar, declarou categoricamente que jamais teve qualquer tipo de envolvimento com Adail Pinheiro. Houve também o interrogatório dos acusados, impulsionamento dos autos, a apreciação de pedidos defensivos e acusatórios e, especialmente, foi responsável, Excelências, pelo voto condutor que acarretou na condenação de Adail Pinheiro por crimes que jamais praticou. Aproveitando o momento, foram divulgados trechos de escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal no bojo da Operação Vorax, a qual tramita sob segredo de justiça. Neles, supostamente, Adail Pinheiro estaria marcando encontros com jovens. Contudo, mesmo diante de incansável busca investigativa, jamais e em tempo algum foram identificadas estas jovens, o que se conclui, Excelências, que os famigerados encontros jamais ocorreram. Entretanto, a mídia faz uso dessas conversas como se tivessem servido de meio de prova para a condenação de Adail Pinheiro, o que não é verdade, não passa de mera imaginação. Mesmo após ter se esgotado o cumprimento da reprimenda, Adail Pinheiro continua sua busca por justiça, com o devido respeito aos membros desta respeitável corte,
através da presente revisão criminal, haja vista ter a plena consciência de que nunca praticou nenhum crime, sendo prova incontestável desta assertiva o que consta no processo criminal relatado pelo ex-desembargador Rafael Romano. Ele não pretende ser canonizado, mas apenas busca um julgamento justo, conduzido por um magistrado livre de qualquer mácula. Para surpresa de muitos, recentemente, o ex-magistrado foi condenado por, supostamente, ter agido contra a liberdade sexual de sua neta, entre os anos de 2009 e 2016, fato, em tese, ocorrido justamente no período em que presidiu o processo criminal em que figurava Adail Pinheiro como incriminado. Logicamente, à época, tais supostos delitos estavam ocultos aos olhos da sociedade e do Poder Judiciário, o que impediu que a defesa técnica de Adail Pinheiro adotasse alguma medida oportuna. Assim, Excelência, mesmo tendo sido descoberto, após a conclusão do julgamento, inclusive após a extinção da pena de Adail Pinheiro por intermédio do indulto, cabe o reconhecimento da suspeição do ex-desembargador Rafael de Araújo Romano, uma vez que, segundo o noticiado, estaria praticando crime de natureza similar ao atribuído ao requerente. É que, embora não seja uma matéria pacificada, mas adotamos a corrente de que, por se tratar de questão subjetiva e não objetiva, como no caso dos impedimentos, a suspeição deverá ser apreciada caso a caso, não sendo, portanto, o rol descrito no artigo 254 do Código Penal de Processo Penal brasileiro taxativo, mas sim exemplificativo. E uma vez julgada procedente a exceção de suspeição, conforme entendimento maciço dos tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, indubitável é a decretação de nulidade de todos os atos praticados pelo juiz suspeito. Essa hipótese de revisão criminal, qual seja lastreada em causa de nulidade absoluta, como ocorre no caso em comento, é aceita pela mais atualizada doutrina, permissividade fruto do texto presente no artigo 626 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, leciona o doutrinador Torinho Filho em sua obra Processo Penal. Abre aspas. Pode parecer, por outro lado, que o pedido de revisão deva assentar-se exclusivamente naquelas hipóteses do artigo 621, mas o artigo 626, prevendo a possibilidade de ser anulado o processo, deu margem a se admitir também o ingresso no juízo revisional com o objetivo de anulá-lo. Fecha aspas. A causa de pedido da presente revisão criminal, qual seja a suspeição do desembargador relator, deve ser acolhida com o devido respeito por esta Corte de Justiça. É que, infelizmente, os atos decisórios praticados pelo magistrado suspeito ocasionaram prejuízos irremediáveis ao suplicante, em especial o fato de ter cumprido pena por crimes que não tiveram a sua prática efetivamente comprovadas. Lamentavelmente, mais uma vez com as devidas vênias, o voto proferido pelo então desembargador teve peso fundamental para a condenação do requerente, vez que era o relator, condição esta, portanto, que lhe dava credibilidade perante os demais membros da Corte de Justiça amazonense, por, em tese, conhecer com maior profundidade os fatos. Entretanto, que por supostamente estar praticando fatos de natureza similar aos imputados ao requerente, talvez no afã de punir Adail Pinheiro como se estivesse fazendo a projeção de sua imagem nele, certamente a psicologia explique isto com maior profundidade, o desembargador relator à época desconsiderou a falta de provas e até a tipicidade das condutas para condenar Adail Pinheiro. Por derradeiro, excelências, gostaria de salientar que o requerente, através de sua defesa técnica, não busca a sua inocência neste momento, como dizem alguns iletrados. O que se almeja é apenas um julgamento justo, em que às partes seja dado o direito de produzir provas, que o magistrado, presidente do feito, analise o que verdadeiramente existe nos autos, sem ouvir a pressão das ruas, que muitas vezes se deixam contaminar por meias de verdade ou por notícias contadas segundo o anseio do locutor. E o maior de tudo, busca o requerente ser julgado por um juiz imparcial, no sentido mais lídimo da palavra, para que, enfim, cheguemos à tão sonhada justiça. Agradeço pelo espaço e clamo pelo senso de justiça de Vossas Excelências. Ainda peço escusas ao ex-desembargador Rafael de Araújo Romano, caso de alguma forma se sinta afetado, por quem alimento inafastável respeito, por sempre ter me recebido em seu gabinete
enquanto exerceu sua atividade judicante. Finalizando a minha peroração, aproveito o ensejo para clamar a vossas excelências que julguem procedente a presente revisão criminal para reconhecer a suspeição do ex-desembargador Rafael de Araújo Romano, decretando nulos todos os atos por ele praticados no bojo da ação penal 1707, dígito 64, 2013, para que o processo reinicie ou retome a fase por ele adotada, a fim de que se busque a tão sonhada justiça. É a manifestação da defesa e agradeço pelo espaço. Obrigada, doutor Fabrício. Bom dia. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Abramo. Obrigado, senhora presidente. Agradeço a contribuição do doutor Fabrício Parente e digo que o requerente busca, através da presente revisão criminal, o reconhecimento da suspeição do desembargador Rafael de Araújo Romano, relator do julgado que o condenou nos autos da ação penal número 000-1707-64 de 2013, com a consequente anulação de todos os atos praticados por ele naqueles autos. Entretanto, adianto que razão não lhe assiste. E, não obstante o Código de Processo Penal preveja o cabimento da revisão criminal, é imprescindível que o pedido se enquadre em uma das taxativas hipóteses descritas nos 3 incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu o requerente. Com efeito, essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a rigor, seria o caso de não se conhecer do pedido revisional, mas a fim de se evitar discussões recursais inócuas, prolongando a solução final da presente ação, optas por conhecê-la, procedendo seu julgamento definitivo. No caso, o requerente fundamenta o seu pleito nos artigos 621, inciso 1, e 254, inciso 2, ambos do CPP, que assim dispõe. Transcrevo a vossas excelências, disponível no voto, portanto, poucos da leitura. A doutrina, na dicção de Guilherme de Souza Nutti, possui o seguinte entendimento acerca do cabimento da revisão criminal de que trata o artigo 621, inciso 1, do Código de Processo Penal, acima transcrito, a saber, faço considerações, transcrevo a doutrina abalizada do eminente mestre, acerca da contrariedade ao texto expresso de lei penal e acerca da contrariedade à evidência dos autos. Também poucos da leitura, na medida em que disponível no voto, já disposto a vossas excelências. Do acima exposto, da doutrina citada, infere-se que o artigo 621 do Código de Processo Penal exige afronta direta contra a lei ou contra a evidência dos autos, o que não se confunde com uma interpretação razoável e verossímil. No caso concreto, não indica o requerente qual o argumento oposto a texto expresso de lei penal, da lei penal, ou qual a contrariedade ao conjunto probatório colhido, que o magistrado utilizou ao proferir o édito condenatório em seu desfavor. Portanto, a situação do requerente não se subsume na hipótese prevista no citado normativo, por ele eleito para aviar a demanda. No que tange à arguição de suspeição do ex-magistrado, sob o fundamento de que o ex-desembargador Rafael de Araújo Romano, à época em que era relator do processo criminal contra o requerente, abro aspas, em tese praticava os mesmos atos em apreço em face de sua neta, fecho aspas. Ou seja, cometia delito de idêntica natureza sexual, novamente a doutrina ensina que trago considerações acerca do interesse na matéria em debate, também da lavra do eminente doutrinador antes citado, poucos da leitura. Voltando-se para o caso vertente, vale ressaltar a tese esposada pelo graduado Parquet, às folhas 281, quanto à imparcialidade do ex-magistrado, a qual perfilho ao asseverar que, abro aspas, tal causa de suspeição objetiva evitar a imparcialidade do magistrado, porquanto, havendo controvérsia a respeito do fato comum a ambos os processos criminais, aquele poderia se sentir inclinado a proferir sentença favorável
ao acusado no processo em que está julgando, de modo a criar um precedente favorável para o julgamento a que ele, seu cônjuge, ascendente ou ascendente, será submetido. Ocorre que tal hipótese não se aplica ao caso subexame. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar não existir qualquer controvérsia a respeito do caráter criminoso dos fatos pelos quais o revisionando foi condenado. Ademais, quando julgou o processo criminal que culminou com a condenação do ora revisionando, o então desembargador Rafael de Araújo Romano ainda não respondia ao processo mencionado pelo revisionando em sua inicial, o qual somente foi deflagrado no ano de 2020, ou seja, não houve qualquer contemporaneidade entre os dois processos criminais a ensejar a suspeição do desembargador. Fecho aspas. Ademais, cabe registrar que as hipóteses de suspeição de magistrado são taxativamente previstas na legislação processual penal, conforme previsão constante do artigo 254 do Código de Processo Penal. A jurisprudência é assente ao manifestar o descabimento de suspeição do magistrado ACOC, quando não demonstrada a subsunção do caso às hipóteses de suspeição taxativamente previstas no rol do citado normativo, a saber, trago a colação, jurisprudência, a julgados da lavra do eminente ministro Ribeiro Dantas, do STJ, datado de 4 de junho de 2019, e do desembargador federal José Lunardelli, TRF3, de 29 de maio de 2019 também. Outro sim, como o processo crime respondido pelo requerente teve desfecho desfavorável à sua pretensão, de certo que, há de argumentando, se fosse o caso de criar a si próprio um precedente favorável, logicamente que o magistrado ora aposentado teria proferido sentença absolutória, o que, contudo, não aconteceu, infirmando a tese esposada na exordial. Em arremate, há que se ressaltar que, por unanimidade de votos, o egrégio Tribunal Pleno julgou procedente a ação penal sob referência, nos termos e fundamentos do voto do relator, ou seja, o voto proferido pelo ex-magistrado foi ratificado em sessão de julgamento pelos demais desembargadores que compunham a Corte. Portanto, não se trata de decisão singular, mas proferida por órgão colegiado. Por essas razões, ausente fato concreto a ensejar a suspeição do ex-magistrado, a nulidade suscitada pelo requerente não tem lugar ou força decisória. Diante do exposto, em concordância com o graduado órgão ministerial, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Abraham. Então, o relator, em consonância com o graduado órgão ministerial, julga improcedente o pedido de revisão criminal. Todos de acordo? De acordo, presidente. Inclusive,